Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Tobelli, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes eu gravei um vídeo de adaptação do Pedro na primeira semana na creche. E como você já deve ter visto, se você não viu eu vou deixar o link aqui. A semana não terminou do jeito que eu gostaria, ele não estava adaptado e enfim. E a semana, os 7 dias completaram numa quarta-feira, que era na metade de uma semana. A minha janela aqui. Ah, fechou? Fechou. Os 7 dias completaram numa quarta-feira, então teria quinta e sexta. Só que, o que aconteceu? Na quarta-feira, ele tava meio grogzinho. Eu peguei ele, meio tristinho, como eu falei pra vocês, ele chorou. Ele para de chorar quando a gente pega ele, mas quando eu coloquei no carro, no bebê conforto, ele sempre chora pra colocar ele, daí ele foi chorando pra casa, mas chorava desesperado em alguns momentos, outros não. Ele chorava, saía lágrima e ele olhava com desespero assim pra mim, e eu, meu Deus, o que que é? Será que é dor? Será que é fome? E daí sabe como é que é coração de mãe, né? Fica bem sensibilizado. Gente, eu tô em casa, tá? Roupão e tá frio aqui no sul. Mas eu já vou explicar pra vocês porque eu tô em casa e tô aproveitando que ele tá dormindo. Enfim, na quinta-feira de manhã, antes de levar ele pra creche, eu falei pro Love que eu queria levar ele no plantão pediátrico porque eu achei que ele tava rouco e como ele tava assim chatinho, bem grude, bem chorão, às vezes eles estão com dor e a gente não sabe, às vezes é gargantinha, alguma coisa, então eu prefiro levar no pediatra para ter certeza. Chegando lá, o pulmão, ouvido e garganta não tinham nada, mas a rouquidão, a pediatra falou que podia ser laringite. Então ela indicou uma nebulização com um remedinho lá e na sala de espera da clínica tinha um cavalinho e ele adora. Só que o cavalinho tinha rodinha. Daí ele ficou em pezinho no cavalinho e meio que se apoiou. E o cavalinho com rodinha foi para trás. Quando correu, ele se desequilibrou e deu assim com a boca e com o nariz no cavalinho. Daí o dentinho pegou no lábio que pegou no cavalinho, ou seja, cortou por dentro e por fora a boquinha dele. Aí sangrou, chorou, colocamos gelo, daí a pediatra já falou, esquece a creche, porque ali ficou abertura para bactérias, né, para vírus, para enfim, sei lá o que dá pra pegar. Mas enfim, daí quinta e sexta da semana que continuaria pra adaptação de creche, a gente tá de molho em casa. Ontem ele passou o dia assim chatinho de manhã, mais à tarde eu acho assim que ele já tava bem. Não sei se é assim que ele fica na creche, mas em casa ele tava bem, já tava brincando bastante. 7h30 da noite capotou. A gente nem conseguiu dar banho nele, porque geralmente a gente dá 8h30, o pai dele nem tinha chego, ele capotou, virou. E daí hoje ele tá mais grudentinho, só que ele tá comendo melhor. Ele não tinha parado de comer, só que ele não tava comendo tanto quanto ele comia. Daí, com relação à medicação, eu falei com o pediatra dele, porque ele atende pelo WhatsApp, e isso é vida pra uma mãe. Ele disse que a gente não tem aquele aparelho nebulizador, né? Eu expliquei pra ele tudo, eu não tenho certeza se é laringite, eu notei a rouquidão, mas sei lá, né? Daí ele disse pra dar umas gotinhas, deu um remedinho pra dar em gotas, não nebulização, por 3 dias. Daí a gente comprou e tá dando esse remedinho. Eu já acho que ele tá melhor. E em casa ele tá brincando, tá bem assim, tá comendo bem, tá melhorzinho. Às vezes é meio chorãozinho, só que aqui ele dorme melhor, né? Porque ele tá mais acostumado. E daí nós vamos ficar no sábado e no domingo em casa com o papai, uhul! E só na segunda-feira é que a gente vai realmente para a creche novamente. Então, esse segundo vídeo da segunda semana de adaptação vai ser um pouco assim diferente por esse motivo. Mas mesmo assim, como o outro, eu vou mostrar tudo pra vocês. Talvez
tem uma diferença grande, porque 4 dias em casa, ele deve ter se acostumado de novo, daí vai ter que se acostumar com a creche de novo, que já meio que estava acostumado, desacostumando. Ai, né? Então talvez essa segunda semana quase vire primeira de novo. Por causa desse fato. Não sei, gente. Mas eu vou falar pra vocês, pode deixar. Então, quinta e sexta em casa, molho. Sábado e domingo, final de semana. Que eu vou dizer pra vocês como é que foi e tal. No domingo, na segunda, né? Como é que a gente passou o final de semana. Para segunda-feira, enfim, ser o primeiro dia da segunda semana da creche, tá? Então, vem comigo. Oi pessoal, continuando, o final de semana foi muito bom, a gente aproveitou bastante, comemorou o Dia dos Pais, passeou, foi no mercado, foi ver a nossa surpresinha, que é a nossa casa. A gente fez muitas coisas e o Pedro tava ótimo, comeu a papinha lá, eu levei a marmitinha, ele comeu lá na casa mesmo, ele dormiu no carro, tava tranquilo, não tava chorão. Dormiu bem à noite também. Ele sempre tá acordando ali umas 4h30 desde que começou esse negócio da creche, né? Daí no domingo a gente fez a surpresinha pros pais. Ele tava bem bonzinho até o almoço. Depois do almoço eu achei assim que ele ficou mais chatinho, mais chorãozinho. Ele chorava, a gente não sabia o que era, tinha feito de tudo e ele continuava chorando. E daí no domingo à noite ele tava rouquinho, a gente decidiu então que segunda ele não ia pra creche de novo. Pra poder ter um cuidado, assim, a mais, né, nesse negócio da laringite. E até falamos com o médico, esses motoqueiros. Até falamos com o médico à noite, dizendo que ele tava rouquinho e era o último dia do remédio, né, o que a gente fazia. Daí ele disse que era pra dar mais 2 dias, que esse medicamento, o máximo que podia são 5 dias, e se não passasse, daí a rouquidão, era pra ir no consultório, pra ele dar uma olhadinha, né. Perguntei se podia ser alergia, alguma coisa, sei lá, outros motivos pra essa rouquidão, ou de chorar mesmo, né, não, ele disse que não. Que ele é muito pequeno pra ter alergia ainda, tipo de mofo que nem eu tenho. E de chorar ele acha difícil, né? Porque, meu Deus, ficar rouco de tanto chorar. Mas enfim, daí segunda-feira, nada de creche de novo. Esse segundo vídeo da segunda semana eu acho que vai ser segunda semana em casa, né? Não vai ser segunda semana de adaptação na creche. Mas enfim, agora durante a semana vou contando pra vocês se na terça ele já volta, né? Bom, gente, continuando a nossa adaptação, mas como eu falei antes, segunda-feira ele não foi pra creche, mas ele tava bem pouco rouco e a gente já tava planejando levar ele na terça-feira de manhã. Ele tava super animado, brincando bastante, bem ativo, nada assim, tipo, doente. Essas gotículas aqui que eu lavei o óculos e eu não gosto de secar pra não ficar marcado, eu deixo assim, daí fica aparecendo. Mas o que aconteceu? Na segunda noite, ele comeu normal o dia todo, daí à noite o Love foi dar a mamadeira pra ele tomou um pouco além do que ele tomava normalmente, brincando assim, parece se testando, né? E a gente deixou ele dormindo e foi jantar. De repente eu ouvi uma tossida na babá eletrônica e fui olhar ele. E ele tava se mexendo muito, assim, na cama. Daí eu achei estranho. E geralmente eu peço pro Love ir olhar. Ele tá mexendo muito, é bom olhar. Tipo, dando uma cutucadinha, vai tu. Mas naquela hora eu vi e não esperei. Eu acho melhor olhar e eu fui. Gente, quando eu cheguei lá, na penumbra, assim, do quarto, eu vi o travesseiro escuro. Meu Deus, o que é isso? Daí, quando eu fui pegar ele tava meio molhado, mas quando eu peguei ele, saiu um jato de vômito. E daí, depois, outro jato de vômito. E daí, eu, Love, chamei ele, Ian. Daí, ele veio correndo, ligou a luz. Quando a gente viu, ele tava com a cara toda vomitada, a cama
toda vomitada, a roupa toda vomitada, e ele tava assim, ó, grogue, os olhos, assim, Deu, meu Deus, o que é isso? Daí eu disse, leva ele pro banho, vamos tirar essa roupa, e pra tirar esse vômito da cara, assim, que a gente não conseguia nem olhar a cara dele. Daí o Love se enfiou debaixo do chuveiro junto com ele, a gente arrancou toda a roupa, lavou o rostinho, mas ele ficava assim, deu, meu Deus, o que é isso? Daí eu disse pro Love, ele tá branco, ele tá pálido, daí ele disse, pode ser pressão baixa, vamos colocar água fria. Daí a gente colocou água fria, daí ele ficou ali um tempinho e daí pareceu melhorar, daí o Love disse assim, coloca um pouco de sal na língua, porque pressão baixa é sal, daí a gente colocou sal, ele não pode comer sal, mas sei lá, né? Colocamos sal e daí ficou aquela alopração até ele melhorar um pouquinho. Daí eu fui secar ele e disse, Love, se veste que nós vamos pro hospital. Que eu não vou ficar a noite com ele assim aqui, vai que dê alguma coisa. Gente, nunca tinha acontecido, ele nunca tinha vomitado assim. E ele tava muito grogue, muito mole assim. E eu fiquei com muito medo, eu não sei o que era aquilo. Enfim, eu disse pra ele, vamos embora, vamos pro hospital. Ele vomitou a comida toda do dia, toda. Daí o Love se arrumou, a gente tentou falar com a mãe dele por telefone, que entende assim, né? Teve 3 filhos. Tentamos falar com o tio dele que trabalha com laboratório, uma tia, não conseguimos, enfim. Pegamos o carro e fomos. Ele molinho, gelado, ele meio grogue, assim, parecia que ele queria dormir. Eu não queria deixar ele dormir, eu queria chegar no hospital porque eu não sabia se podia deixar dormir ou não. Mas, resumo da ópera, fomos super bem atendidos no Hospital Infantil Joana de Guzmão aqui em Florianópolis, onde a gente mora. Foram bem rápidos, não sei se por causa do bebê, enfim, não sei. Fomos bem atendidos e rápido e lá tava cheio. E o médico disse que era devido à laringite, que a tossezinha ou a laringite provoca vômito, que provavelmente ele comeu, eu nem falei, mas ele disse, provavelmente ele comeu mais do que ele deveria, encheu e não deve encher muito e isso provoca o vômito, foi o que aconteceu. Ele disse que era pra gente dar comida várias vezes ao dia, poucas quantidades para não acontecer isso. Continuar com a medicação até os 5 dias que o outro médico já tinha falado. Falar nisso, a gente ligou pro nosso pediatra também, ele disse, vai pro hospital. Necessidade de medicação, alguma coisa, né? Resolve lá, não é em casa. Daí disse pra ele ficar com o tórax elevado pra dormir, mas não precisava dar nada, não, esse negócio do sal, até o nosso pediatra disse que não fazia diferença. E... Ai, peraí que eu vou lá espiar, eu acho que foi ele, na babá eletrônica, que ele tá dormindo. Gente, eu vou levar vocês junto pra ir lá pegar ele, porque eu não tô deixando mais ele sozinho, assim, morro de medo, né? Mas enfim, ficou tudo bem. A gente foi no hospital e eles disseram que era da laringite, que era pra continuar cuidando, né? Não encher muito a barriga e nada de creche de novo na terça. Ai, neném! Olha ali! Oh, meu amor! Tu acordou! Então, hoje é terça-feira e a gente tá em casa cuidando dele de novo e eu vou mostrando pra vocês aí a recuperação dele e depois a semana da creche. A mamãe já pega, tá? Oi, gente. Então, ele passou a segunda-feira em casa, a terça-feira em casa, depois desse episódio na segunda do hospital. E ele tava bem, assim, ele brincou, tá querendo dar passinhos e tá bem ativo. Não tava, assim, com febre, não tava pra baixo, não tava nada. Daí, a gente resolveu, então, levar ele na creche hoje, quarta-feira. Primeira vez da semana depois desse episódio da laringite, do vômito, do hospital, de tudo. E eu fui com a minha mãe, ela queria conhecer a creche, que ela não tinha ido ainda. Então, a gente chegou lá 1h30, ele viu a professora, viu as crianças, sorriu. Na hora de ir com a professora, depois que saiu do colo da minha mãe, ele quis chorar, mas só que daí ela distraiu e ele ficou com ela. Mas
a minha mãe ficou espiando e ele viu ela. Daí, quando ele viu, ele começou a chorar. Daí eu disse, ai, vamos embora, porque senão, né? Daí até uma das funcionárias da creche disse assim, olha, ele tá adaptado, porque ele fica. A única coisa é a despedida, mas isso geralmente demora um mês para a criança se despedir assim tranquilamente, né? Aí tá, daí a gente foi e eu voltei lá pra buscar ele às 5h30, só que ele tava dormindo. Daí eu esperei até às 6 quando ele acordou. Quando ele acordou, ele não tava chorando, mas quando ele me viu, ele começou a chorar. Daí eu peguei ele, logo ele parou de chorar. E, na verdade, elas foram colocar a jaquetinha nele porque tava frio, e daí ele já tinha parado de chorar antes de chegar até o meu colo. E logo eu notei que ele tava rouco. De novo. E ele não tava mais rouco. Deu, ai meu Deus. Daí mandei mensagem pro pediatra, falei da rouquidão, porque a gente já tratou a laringite e tudo. Daí ele disse assim: olha, daqui 2 semanas a gente tem consulta de rotina, deixa. Ele tá em processo de adaptação, não é uma rouquidão forte, só parece assim que forçou a garganta. Eu perguntei pra professora se ele tinha chorado, ela disse que ele tinha chorado pra dormir, assim, gritado, resistindo. Então, acho que o pediatra achou melhor a gente deixar ele ficar assim mais uma semana, 2 na creche, pra ver como ele vai se comportar e que ele até ouviu o Pedro falando no telefone e ele não achou significativa essa rouquidão, então continuamos. A creche também tem um grupo no WhatsApp das turminhas e eles me mandaram uma foto dele hoje lá brincando nesse período. E ele tava com uma cara assim, tava vermelhinha as bochechas de calor, que elas não tiraram uma blusinha que eu mandei ele com uma blusinha de flanela em cima do body, então acho que ele tava quente. Ele tava com essas bochechas vermelhas e ele tava com uma cara assim de acabado. Mas é o que acontece em casa, que às vezes ele tá com uma visita, alguma coisa, ele quer brincar, aproveitar tudo, tá com sono e não quer se entregar pra dormir. Então, provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu. E daí, lá na hora dela tentar fazer dormir, ele gritou, chorou, enfim, que ele também faz com a gente, às vezes, quando ele tá querendo resistir. E no fim, ele acabou dormindo. Só que ele só dormiu meia horinha. Mas tá acontecendo isso em casa também. Geralmente ele dormia 1 hora, agora não, ele tá dormindo só meia hora, 45 minutos. É mais raro quando ele dorme 1 hora inteira. Mas hoje de manhã, antes de ir pra creche depois do almoço, nessa rotininha do sono, ele dormiu 1 hora e meia. Enfim, dei o almoço em casa, ele dormiu, ele foi pra creche, ficou 4 horas e meia. E amanhã ele vai pra creche de novo. E assim a gente vai acompanhando mais essa segunda semana de adaptação que teve esse atrasozinho por causa da laringite. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Vamos ver como é que ele vai reagir amanhã, né? Oi, gente. Hoje eu deixei o Pedro na creche e ele, depois da... Foi 1h30 que eu deixei. Ele dormiu o soninho depois do almoço, almoçou, dormiu o soninho depois do almoço, tava tudo bem. E quando eu deixei lá, ele foi com a professora, mas meio que queria voltar pro meu colo, mas não chorou. E daí fui pra casa, tal, deixei passar o tempo, eu cheguei pra pegar ele 6h30. Quando eu cheguei lá, ele tava no colo da auxiliar, assistindo televisão, desenho, bem tranquilo. Aí quando ele me viu, ele fez uma careta assim que ia começar a chorar. E daí eu dei a volta, porque é uma janela assim, depois a porta, né? Daí eu dei a volta da janela até a porta, e daí ele já tava sorrindo, daí já veio pro meu colo sorrindo, brincando, assim, com a professora, bem tranquilo. É... Daí a gente veio pra casa e no carro ele deu uma resmungadinha pra ir pro bebê conforto. E daí no caminho ele deu uma resmungadinha. De repente eu coloquei desenho e tal, de repente eu olhei e ele tava dormindo. Eu não tinha olhado a agenda ainda, mas é porque ele não dormiu lá na creche em nenhum momento. Então ele tava exausto e dormiu no carro. Acabou dormindo meia hora. Daí depois o pai chegou, ele brincou, tudo. A gente deu banho e... Até esqueci onde eu tava. Mas... Ah, tá. Ele tava resistindo pra dormir. E essa paradinha foi porque o Love notou que ele tava molhado e a gente achou estranho. Mas no fim, acho que a fralda não ficou bem colocada, o pintinho ficou meio pro ladinho e realmente ele tava molhado, a gente teve que trocar ele todo.
E agora o Love tá lá tentando fazer ele dormir. O que eu tô percebendo é, assim, ele tá adaptando, assim, não tô vendo sofrimento na creche em si, nem quando a gente vai buscar, assim, tipo, eu tô triste de ficar aqui. Mas o que eu tô sentindo é que ele ainda tá rouquinho, que tá, tipo, terminando de se tratar, curar, enfim, da laringite. E ele ele tá acordando umas 4 vezes por noite para mamar. E eu não tô cortando essa mamada por causa que ele tava doentinho e também por causa desse negócio da adaptação da creche. Então, eu tô sofrendo um pouco porque eu tô ficando cansada, porque eu já tava dormindo a noite inteira, né? Mas tô dando essa vantagem para ele por causa de todas essas coisas que a gente passou nos últimos dias, então eu tô liberando ele, né, pra essa mamada noturna. Agora vamos ver, amanhã é sexta-feira, então ele foi quarta, quinta e sexta. Vai sexta, né? Daí eu vou esperar dar os 7 dias, esses últimos 7 dias pra contar pra vocês, né? Eu acho que eu não esqueci de nada. Com essa parada aí, acabei me enrolando, né? Mas enfim, ele tá rouco, ele não dormiu e eu acho que ele chorou, mas eu não consegui falar com a professora porque eu fui mais tarde, então ela já tinha ido embora e a auxiliar de sala não sabia dizer se ele tinha chorado. Mas pela garganta acho que ele chorou. Mas o pediatra falou com ele por telefone. Com ele por telefone. Eu liguei pro pediatra dizendo que ele tava rouco, tudo. E pra saber, assim, né, se a gente ia lá pra ele ver tudo. Ele disse que, pelo que ele tava ouvindo, não era rouco. Era mais tipo uma garganta forçada. Então ele disse que não precisava ir na consulta, que podia esperar de rotina que a data é 2 semanas pra frente, então que não teria problema. Então ele tá nessa, a única coisa assim é essa rouquidão dele, né? Fora isso, tá mais tranquilo. E também acordando à noite, né? Vida de mãe, faz parte, né? Eu vou. Se você não me segue no Instagram, me siga lá. O endereço tá aqui. E lá eu coloco bastante coisas assim, mais em tempo real, do que tá acontecendo, do nosso dia a dia. O Love, eu tô vendo aqui na babá eletrônica, o 9 deixa ele parece que tá dormindo. Daí ele meio que dá uma escapada, não dá 1 minuto, ele vai lá e levanta de novo. Daí o Love vai lá, deita ele novamente. Não sei quanto tempo que eles estão ali. E eu aqui esperando, né? Só de butuca na babá eletrônica. Então tá, eu vou parar por aqui. Daqui 1 segundo pra vocês eu conto como é que foi a sexta-feira na creche daqui, tá? Oi, gente. Eu fiz uma colinha pra não esquecer de nada, assim, e vou me arrumando e vou fazendo, né? Sexta-feira, final de semana! Então, a gente deixou ele, eu e a minha mãe, e ele não chorou pra ir com a professora, ficou bem. E eu não deixei muito tempo, né? Deixei a 1h30 e fui buscar às 6h30 e o Love foi junto comigo. E quando a gente chegou lá, ele tava meio que se balançando assim. A princípio ele tava assistindo desenho e não chorando. Daí ele começou a se balançar, parecia que ele tava dançando. Daí depois ele virou de frente pra nós e ele tava chorando. E daí quando viu a gente chorou mais ainda. Mas quando a gente pegou no colo, ele deu parada de chorar. Mas assim, ele não sabia em que colo ele ia, se pro Love ou se pro meu. Mas quando ele ia pro Love, ele queria vir pro meu e ele começava a chorar. Daí quando ele ia pro meu, não chorava. Mas queria ir pro Love, e daí ficava trocando. Só que daí a gente entendeu que ele chorava pra ir comer porque ele tava morrendo de fome e vontade de mamar e tudo. E lá na creche mesmo eu dei mamar. Olhando a agenda, ele não dormiu e ele não tomou NAN. E também teve um evento que era o dia do folclore, então eles tiveram boi de mamão lá. Não sei se ele ficou com medo, de repente, dos bichinhos, porque à noite, gente... Ele dormia, mas ele só cochilava e ficava chorando. Era 1h da manhã, ele chorando, não parava mais. A gente já tinha feito de tudo, não sabia mais o que fazer.
Daí a gente deu um remedinho, ele dormiu daí da 1h30 às 4h30, daí depois 4h30 mamou, 6h30 mamou, ficou... Eu deduzi que foi assustado do boi de mamão, mas não sei, né? Enfim, essa foi a sexta-feira. Agora vamos ver o final de semana, né? Depois eu conto pra vocês, né? Se continuou, se não... Sexta-feira, vou me arrumando, né? Oi, gente, tudo bem? Eu vou contar pra vocês agora como foi o nosso final de semana. Hoje já é domingo à noite, então eu fiz até uma colinha pra não esquecer de nada, porque passando o final de semana, mais que um dia, né, eu podia esquecer alguma coisa. Mas, assim, no sábado foi ok, normal, foi a rotina da casa, tranquila, assim, né, dormir, comer e tudo. Daí à tarde a gente foi para um aniversário da priminha dele, que era em outra cidade, então a gente pegou a estrada e ele dormiu na estrada, chegou lá, ele jantou, aproveitou muito a festinha, nossa, ele se divertiu muito, brincou, tudo, e daí no final, quando a gente voltou no carro, na viagem, ele dormiu de novo, então foi ótimo. À noite, complicou. Na sexta-feira à noite já foi ruim, no sábado ele acordou de 1 em 1 hora pra mamar. Voltou a mesma história de antes, porque a gente tava dando mamar tudo por causa da laringite, com receio de que ele pudesse piorar, a imunidade baixar mais, sei lá, e querendo ou não deu mamar e acostumou de volta. É engraçado como eles acostumam rápido, né? Então acostumou de volta. E hoje de manhã o Love ficou com ele pra eu dormir um pouco, porque a noite foi triste, né? Só que daí o que aconteceu? Depois ele queria mamar pra dormir. Ele não queria dormir direto. E chorou. Acho que ele ficou uns 20 minutos chorando. Daí eu dei mamar. E eu não deixei dormir no peito, eu tirei antes. Chorou. Nossa, daí que eu vi que realmente não dá pra continuar desse jeito. A gente vai ter que fazer o mesmo esquema que eu já deixei a técnica aqui pra vocês num vídeo no canal pra ensinar como fazer o bebê dormir a noite inteira. Então a gente vai ter que iniciar a técnica novamente, porque ele já desacostumou devido à laringite, à creche e tudo. O dia, no domingo, assim, ele dormiu até 11h30 depois desse chororô todo, daí ele almoçou, a gente foi pra casa de uma tia do Love, ficamos por lá até a noite, e ele não gostou muito porque lá, na verdade, ele não podia brincar, não podia ficar à vontade, ele ficou bem resmunguentinho, assim, mas não porque ele tava chato, e sim porque lá tava em obras, daí o chão tava sujo, daí eu não soltava ele no chão, então acho que ele ficou incomodado, assim, por não conseguir brincar à vontade, né? Daí no caminho de volta até ele dormiu por 1 hora. Se você não me segue no Instagram, me siga, porque no Stories eu mostrei lá que a gente ficou 1 hora no carro esperando ele acordar, com pena de acordar ele, porque quando a gente sai do carro, ele acorda. Enfim, daí hoje à noite a gente vai aplicar ali a técnica novamente. Eu conto pra vocês depois, mas esse foi o nosso final de semana. E amanhã ele vai pra creche das 11 até as 6h30, 6h40, que é o horário normal, porque daí é a última semana antes de eu voltar a trabalhar. Então agora ele tem que ficar definitivo na creche, com chororô, sem chororô, né? Porque eu tenho que voltar a trabalhar. Mas eu vou aproveitar que esse tá sendo o de uma semana depois da doença, né, tipo adaptação, mas daí eu já vou fazer a semana toda mesmo, que daí já é a última semana antes de eu voltar a trabalhar, então fica um semanão, né? Fica um semanão maior do que 7 dias, mas enfim, daí eu conto pra vocês, tá? Até amanhã. Meu Deus, eu tô descabelada. Eu tava com o cabelo preso, né? Daí soltei, tá desse jeito. Até amanhã, viu? Oi, gente. Mãe tem que gravar quando tem tempo, né? Então, correria. Bom, na segunda, eu peguei ele... Não, eu deixei ele com a minha mãe e ele chorou. E chorou assim, só uma resmungada, daí logo a professora distraiu. E eu já tô até perdida na quantidade de dia, segunda, que dia que é o quarto dia? Acho que é o quarto dia. Daí ele meio que resmungou, daí a noite tinha sido punk, assim, né?
Então, eu acho que eu não falei da noite, né? Ai, meu Deus, então, enfim. À noite a gente resolveu não dar mamar pra ele e deixar a técnica do soninho. Ele chorou até 2h30 da manhã, mas ele começou a chorar e dar um ronco assim na garganta que a gente ficou preocupado. Não rolou, assim, não fiquei satisfeita, fiquei incomodada. O Love também, ele chegou até a gravar um áudio pra me mandar e a gente mandou pro pediatra, porque ele dava uma soluçada e dava um não sei nem imitar. E daí, enfim, das 2h30 pra frente comecei a dar mamar de 1 em 1 hora. Assim, foi bem cansativo e bem preocupada com ele. E daí, quando ele levantou de manhã, a gente foi pra minha mãe. Ele tava melhorzinho. E daí a gente deixou na creche, mas eu tava certa que elas iam me ligar. Certa mesmo. E não me ligaram. Daí lá por 2h30 eu perguntei como é que ele tava, porque, né, tava com secreção, né, e tudo. Daí no final das contas, à noite, no horário que eu vou pegar quando eu voltar a trabalhar, eu fui pegar. Gente, ele tava na janelinha lá que é uma janelinha assim, que é da altura deles, com rede de proteção e tudo. Pendurado na janelinha, com a mão na boca, dançando, se balançando assim, assistindo televisão, super feliz. E quando me viu, abriu um sorriso e veio sorrindo. Eu fiquei, ai, toda derretida. E daí eu peguei ele e ele tchau, tchau pra professora, super feliz, super bem. Ai, fiquei ótimo. Daí ele dormiu. Eu tinha levado ele com bastante sono, não deixei ele dormir o soninho da manhã antes de ir pra creche, então ele tava com bastante sono. Então ele comeu e dormiu 1h30. Então eu fiquei bem feliz. Daí de segunda pra terça, eu resolvi dar mamar, continuar dando mamar assim, porque eu fiquei preocupada. Gente do céu. Acho que ele dormiu até uma meia-noite. Até 1h da manhã eu tinha dado 4 vezes mamar. Depois eu não contei mais. Mas, não, daí ele tava ruinzinho. A gente ficou com medo, com febrinha, com dor, que ele não parava. Daí a gente deu um remedinho, ele dormiu da 1h30 às 4h30. Daí depois acordou de novo, né? Várias vezes. Daí eu fui deixar ele na creche, também sem dormir, super feliz, né? Isso daí já é o 5º dia, na terça. Eu deixei de gravar segunda e hoje é quarta. Porque senão eu me perdi toda, assim, na rotina e não consegui gravar. Por isso eu tô gravando 2 dias aqui pra vocês nesse estado, né? Pra te ver. Daí, ele dormiu meio desse jeito. Daí eu levei ele, crente que ele ia comer e dormir igual na segunda. E fui buscar ele no final do dia. Mas nesse dia, na terça, a gente deu vacininha de manhã e eu dei remedinho 10h30 antes de levar pra creche. E disse pra elas, pode medicar, né? Cheguei lá, ele tava com uma cara, um olhinho pequeno, cara de sofrido, cansado. E quando viu a gente, que o Love foi junto, ele tava chorando. Começou a chorar. Aí eu peguei ele tava resmungando. Daí já dei mamar lá mesmo. Na sexta-feira foi assim, na terça também. E daí a gente foi ver a agenda, ele não dormiu nada, o dia inteiro. E eu fiquei, meu Deus, ele deve estar podre de cansado. Daí não sei se é por causa da vacina, elas não deram medicação pra ele, não acharam necessidade. Realmente ele não tava com febre, mas ele tava bem enjoadinho, podia ter dado assim, pelo mal-estar, né? Enfim, daí a gente foi pra casa, ele dormiu no carro. Ele tem dormido no carro, quando a gente volta pra casa da creche, ele dorme no carro. E daí, chega em casa, ele brinca um pouquinho, logo a gente dá banho. Mas essa noite, de terça pra quarta, eu acho que ele acordou de meia em meia hora. Meu Deus do céu, que noite terrível, massacrante. Ninguém dormiu, nem nós, nem ele. E dei bastante mamar, ele ficou pendurado a noite toda. E daí agora de manhã acordou chatinho e ranhentinho. Bastante, tá bem assim, saindo bastante. Mas eu já falei com o pediatra já na segunda-feira, daquela rouquidão, aquela coisa assim. Ele disse que não precisa se preocupar, que é normal mesmo, tipo, tá evoluindo. A laringite, quando chora bastante, faz essa irritação assim, que emite esse som.
E ele disse que só tinha que cuidar com febre. E ir observando, e observando. Mas assim, de modo geral ele tá bem, tá com secreção tudo, mas ele tá bem. Só algumas noites, eu acho que por causa da vacina ele ficou meio chatinho. Que não é nem reação, assim, tipo, não teve febre, vômito, não teve nada assim. É só porque ficou chatinho, deve estar com dorzinha na perna. Então não é nada assim, mas é uma coisa que incomoda a gente, né? Enfim. Aí hoje, quarta, vamos ver como vai ser, né? Como eu vou deixar ele lá e como eu vou buscar. Daí eu conto pra vocês. Vou tentar gravar hoje ainda, né? Pra não acumular. Mas assim, basicamente é isso. E se você não me segue no Instagram, me segue lá que lá eu posto... eu posto, às vezes, um relatóriozinho assim da creche. No Stories ou na própria postagem. E daí vocês vão conseguir me seguir em tempo real. Mas, basicamente, é isso. Acho que ele tá se adaptando bem na creche. Só esse negócio de dormir ainda. Porque de comer, ele come bem, graças a Deus. E vamos que vamos, né? Oi, gente! Eu vou precisar de sem óculos. Então, hoje é quinta. Vou falar como foi quarta. Quarta foi o 3, 4, 5, sexto dia de creche. Nossa, sem óculos fica diferente, né? Cadê? O Pedro lá, ó. Quantos aninhos o Pedro vai fazer? Faz assim, Um aninho. lindão. Oi, diz oi. Oi. Fala oi. Fala oi pras titia. Então, eu deixei. Ele tava meio enjoadinho, porque a noite foi Vamos brincar ali? super Ali, difícil. vamos brincar. Gente, foi. Acho que ele mamou de uma em uma hora. Ele tava bem dependente à noite, assim. Né? Gripadinho, é. A gente tentou diminuir as. Olha meus bebês. A felicidade dele, ó. Olha aqui, ó. Um cantinho. A gente tentou diminuir as mamadas, deixar ele um pouco assim, só pra dormir, sabe? Não. Mas, ó, chorou. E eu dei mamar, acho que de uma em uma hora. Foi bem difícil a noite, foi bem punk. Daí ele tava bem enjoadinho, com uma secreção forte, assim, no nariz, meio caidinho, meio resmunguentinho. Daí, eu vim pra minha mãe, dei um mamazinho assim e fiz ele dormir. Antes da creche. Ele dormiu uns 45 minutos. Daí levei pra creche e entreguei pra professora, avisei que eu dei remedinho, que ele tava meio enjoadinho e que se elas quisessem podiam dar. E a secreção do nariz pra não ficar limpando, pra não assar, deixar escorrer mesmo. E só limpar quando tiver muito, assim, porque senão assa aqui assim, ó. E daí, tadinho, ele sofre porque dói, né? Dá pra ela lá, papai. Dá pra ela, papai. Daí eu deixei ele lá, ele fez assim, mas parou, porque daí já viu outra coisa que interessava, enfim, e ficou lá. Daí quando eu fui pegar ele, ele tava assistindo televisão, tava bem, tava brincando. Quando eu me viu, sorriu e vem engatinhando, ai, graças a Deus. E tava super bem. Só chorou no bebê conforto quando eu coloquei no carro, mas acho que não deu 10 minutos ele dormiu, porque ele tava com sono. Cuidado da Duda aí, hein? E ele biga? Ele dormiu pela agenda da creche, ele dormiu 1h30, 1h10 mais ou menos. Então deu uma descansada lá também mesmo, tendo a soneca da manhã em casa, né? E tava bem, eu pedi pra elas avisarem se ele tiver um dia ruim e tudo pela agenda, né? Só que daí à noite, quando ele chegou, ele tava dormindo, quando chegou em casa. Daí eu deixei ele dormindo. Quando ele acordou, eu achei que ele ia acordar e brincar, mas não, ele ficou resmunguentinho, queria mamar e dormir. Daí eu deixei ele mamando e dormindo até o pai dele chegar. Porque ele tinha ido no futebol. Só que isso foi ruim, porque daí ele começou a querer mamar e dormir no peito. E daí, se não fazia isso, daí à noite foi uma novela. Porque daí a gente tentou dar banho nele, ele tava meio grogue, a gente deu no chuveiro meio rápido, porque ele tava bem sujinho. Não tinha como deixar sem dar banho. Mas daí ele chorou, reclamou, daí tava bem chatinho. A noite foi bem difícil, porque ele queria
porque Onde tá queria o Pedro, dormir no papai? peito, daí ele reclamava muito. Tá adolescente, Daí a o gente nariz. colocava no berço e achava que ele ia dormir. Parecia que a gente deitava na cama, ele reclamava. Então, assim, a noite também foi difícil. Né, Pimpolho? Vou limpar o narizinho do Pedro. Daí, Só porque eu vou limpar. hoje é quinta, hoje ele tá bem agora, assim, Tá com medo brincando, do né? papel? Mas daí vamos ver como é que vai ser Tá a com medo creche do hoje. papel? E amanhã é o Tá último com dia. medo, viu, Ai, meu Pedro? Deus. Tu tá com medo, Ai, meu viu? Deus. Mas assim, eu tô contente, eu tô tranquila. Eu sei que às vezes ele chora, mas é normal, é adaptação mesmo, e ele tá ficando o horário cheio. Mas Ó, assim, eu tô vamos contente ligar com o pro resultado. papai? E o pediatra também tem acompanhado, eu vou mandando informações pelo telefone, né? E ele diz que essa parte, assim, de não tá tão legalzinha é bom. Também ele tomou a vacina, então tá tudo normal. Assim, tá diferente do que era com ele em casa, mas normal de uma adaptação de creche. Alô, papai? Agora vamos esperar como que vai ser hoje. Já conto pra vocês. Oi, gente. Diz oi, Pedro. Oi. Oi. Diz oi, nenenzão. Ó a bagunça aqui. Bom, ontem a gente deixou ele lá, eu e a vovó, né, Pedro? Ó, a mamãe e a vovó, né? Pedro quer pegar a câmera. A gente deixou ele lá e ele não chorou, foi pro colo da professora bem tranquilo. E não chorou e foi. Só que ele tava morrendo de sono, né? Ele não dormiu o soninho da manhã em casa. Daí ele foi e eu fui buscar no horário normal, né? Horário cheio, junto com o Love. A gente chegou lá, ele tava com carinha de cansado, deu uma choradinha quando nos viu. Mas tava bem. E até nem dei mamar lá, porque eu não achei assim que ele tava mal. Mas ele chorou bastante depois que foi pro bebê conforto. Até um pedaço do caminho até em casa. E acabou dormindo. E daí dormiu e apagou. Só acordou, mamou e dormiu. Acordou, mamou, dormiu. Foi direto, assim. Ele não acordou mais. Daí a gente nem conseguiu dar banho nele. E cuida desse negócio aí. A gente não conseguiu dar banho nele. E só demos hoje de manhã. E... já sei. Eu tava esquecendo que eu ia falar. Ele tá acordando de 2 em 2 horas agora, não de 1 em 1 hora na madrugada. Pelo menos foi assim essa noite. E o que fez eu descansar um pouquinho mais, né? Porque eu tava bem cansada. Né, seu safadão? E... agora vamos ver, porque hoje é sexta-feira e daí é o último dia que eu vou falar pra vocês como foi a adaptação. E daí segunda-feira a mamãe volta a trabalhar e o Pedro fica normal na creche, né? Lindo da mãe. Então é isso, gente. Agora vamos ver hoje, sexta, como que vai ser. E o narizinho já tá bem melhor, sem muita secreção. Bem menos do que ontem. Começou uma tossezinha essa noite. Mas tá tudo bem, né, Pedro? Né? Então tá, até depois. Pessoal, antes que alguém fique preocupado, ó, isso daqui, ele é bem duro. Ó a tosse dele que eu falei, ó. Esse negócio aqui, ele é bem duro, não sai com os dentinhos dele, que ele tava assim na mão, né? Deixa eu tentar focar aqui. Não sai o restinho disso daqui pra ele se afogar nem nada. Brincando com isso. A gente já testou, né? Porque senão tem que cuidar. A criança brincando com essas coisas, né? Mas eu vou finalizar a sexta-feira, contar pra vocês como foi. Meu Deus, olha, acabei de acordar. Então, foi assim. Eu deixei ele na creche. Ele dormiu uma sonequinha em casa ou não dormiu?
dormiu. Ele tirou uma sonequinha na casa da minha mãe, não foi na minha casa, que a gente tá indo todo dia de manhã, um pouquinho antes da creche lá na vovó, né? E ele dormiu e eu acho que essa luz aqui tá melhor pra vocês me verem. Acho que sim. Ele dormiu e depois ele levantou e eu levei ele pra creche. Daí chegou lá na creche, foi a primeira vez que ele foi sem fazer careta nenhuma, tava foi bem tranquilo, assim. Eu cheguei, dei ele pra professora e ele tava super bem. E daí deixei ele lá, tudo, e daí fui buscar. Quando eu fui buscar, ele também veio, ele tava lá, eu olhei assim de longe, né, ele tava lá bem, assistindo televisão, e quando eu peguei ele, ele veio sorrindo também super bem, deu tchau tchau pros professores, daí eu aproveitei dar mamar pra ele lá, que eu acho que vai virar uma rotina, porque assim, ou eu dou mamar ali, ou eu não dou tão cedo, porque ele dorme no meio do caminho. Então eu dei mamada e quando o pai chegou, que ele tava indo lá pra buscar também, nem deu tempo, ele já tava dormindo. E dormiu, e daí a gente colocou no carro. E daí o que tá acontecendo? Que é o que eu acho que vai virar rotina. Ele dorme no carro e ele já vira. Ele não espera mais chegar em casa, acordar, ficar um pouquinho acordado, tomar banho e realmente ir dormir, né? Não, ele tá virando. Não sei se isso vai durar muito tempo, né? É ruim, porque daí a gente não consegue dar o banho e tudo. Fica assim, meio enjambrado. É bom que a gente tá tendo tempo pra nós, pra fazer nossas coisas. Só que é ruim, porque a gente não tá convivendo muito com ele. E não tá conseguindo dar banho, essas coisas, fazer essa higiene, né? Porque deixa ele dormindo. E à noite ainda, nós vamos ter que se empenhar com relação a cortar o mamar da noite, agora que passou essa parte de ficar doentinho e também que já tá se adaptando à creche. Eu acho que eu vou esperar mais uma semana, daí eu vou cortar de vez. Mas agora acabou a adaptação, então ele ficou super bem, ele dormiu, ele comeu e eu acho que só tende a melhorar cada vez mais, assim, o contato com as professoras, o ambiente que é familiar pra ele, né? Então eu acho que agora foi. Eu tô feliz porque tô aliviada, em paz, assim, que foi mais uma etapa e a gente agora vai iniciar um novo ciclo. E a mamãe vai trabalhar e a gente vai ter menos tempo com ele durante a semana. Vamos ter que aproveitar mais no final de semana. Mas eu tenho certeza que ele vai evoluir bastante também lá com as atividades na creche. E é isso, gente. Eu acho assim que o que eu tenho pra dizer é que a adaptação pode demorar. Pode te deixar aflita, os pais aflitos. Mas normalmente as crianças se adaptam, umas mais rápido, outras não. O que eu sugiro é fazer uma adaptação mais calma, um tempo antes de voltar a trabalhar, para ter esse tempo que nem eu tive, que eu fui um mês antes, então deu tempo de ter aquela primeira semana, deu tempo de ter a primeira semana de doença, deu tempo de fazer uma nova semana melhorzinho. Então, assim, isso faz com que a gente fique mais tranquila, mais relaxada, pra poder ir trabalhar mais tranquila. Então, eu acho que fazer essa adaptação da creche antes de voltar a trabalhar é importante por isso. Mas tem gente que realmente não consegue, né? Enfim, é uma pena que só sejam 4 meses de licença maternidade para a maioria das pessoas. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma, alguma mamãe, algum papai por aí. E se vocês tiverem sugestões de algum vídeo, alguma coisa, coloca aqui nos comentários. E um super beijo. E eu esqueci de falar, eu acho que eu só falei do Instagram, mas eu tenho uma página no Facebook também que se chama Ana Otobelli. E eu deixo aqui embaixo linkada a página pra vocês curtirem, que às vezes eu coloco coisas lá, né, que daí não estão aqui nos vídeos, né, é tipo o Instagram, que é tempo real, no Facebook compartilho algumas coisas que acho interessante pras mamães e tal, e é isso. Um beijão, fiquem com Deus, uma semana abençoada, um dia abençoado, uma vida abençoada, uma adaptação de creche abençoada pra vocês, pra família de vocês, e
vamos que vamos, né? Eu continuo compartilhando aí as minhas experiências com o Pedro. Beijo, tchau, tchau, viu? Tchau!